Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no fim da tarde, do primeiro dia da semana. Há vários e vários anos, mais de 10 anos, estamos aqui e obrigado por você ser um dos nossos telespectadores. Programa Luz da Vida, pela 24ª vez, se debruça sobre o tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa aventura humana aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas. É uma catequese modesta, por favor. Ao tema do juízo, 65 programas. Uma senhora catequese, modéstia à parte, por favor. Ao tema do inferno, 28 programas, uma catequese considerável, por favor. Ao tema do paraíso, até agora, 24 programas. Nós estamos a desdobrar já vários programas a doutrina do Catecismo Romano, o catecismo anterior ao atual, o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo Romano é popularmente chamado o Catecismo do Concílio de Trento. Por que ele? Porque ele contém um ensinamento, digamos assim, mastigado, minucioso e, por isso mesmo, precioso, para nós sabermos em que consiste a bem-aventurança celeste, em que consiste a visão beatífica. Aquilo que o apóstolo Paulo diz na 1 aos Coríntios, agora nós vemos confusamente. Mas então veremos Deus face a face. Ver Deus face a face. Comentamos no programa anterior com o Catecismo Romano, o famoso texto da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 2. Nós somos chamados filhos de Deus, mas ainda não se revelou o que nós seremos, porque seremos semelhantes a Ele, porquanto o veremos como Ele é. Essa é a questão. Aqui está a essência, o núcleo da visão face a face. Nós só podemos ver Deus como Ele é, se formos semelhantes a Ele. Remeto você ao programa anterior, que desdobrou, modéstia à parte, bem, sempre com a Escritura e com a doutrina da Igreja, a diferença entre imagem e semelhança. O Senhor Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. São João diz, seremos semelhantes a Ele. Deus disse, façamos. Ora, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos fez puros. Mas a pureza foi perdida com o pecado e é readquirida com a graça de Deus. Ainda que nesta vida essa graça seja verdadeira e autêntica, mas não é plena porque sujeita aos reveses, às quedas, mas seremos semelhantes a Ele. Isso quer dizer que a semelhança plena, ela é exigida e só teremos semelhança plena a Deus, graça de Deus, vida na graça. Isso é que nos torna semelhantes a Ele, como Ele é na glória. Assim, só os semelhantes a Ele veem Deus como Ele é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Agora, com o catecismo, vamos desdobrar essa semelhança. Vislumbrem o que nós dissemos no programa passado. O que você olha no espelho, você acha que é sua imagem ou sua semelhança? A explicação está no programa anterior. Semelhança não se enxerga, algo da imagem se enxerga. Isso quer dizer que imagem é uma coisa, semelhança é outra coisa. Com a palavra, o Catecismo Romano, desdobrando, esmiuçando essa palavrinha, semelhança, ao texto. Pela semelhança de uma coisa corpórea, não nos é possível conhecer a essência e substância de outra que é incorpórea. Antes de tudo, as imagens das coisas corpóreas são necessariamente menos concretas e mais espirituais do que as próprias coisas que representam. Facilmente o verificamos no processo comum que nos leva ao conhecimento de todas as coisas. Ora, não existe de nenhuma criatura uma imagem
que seja tão pura e espiritual como o é o próprio Deus. Por conseguinte, nenhuma imagem criada pode levar-nos a um perfeito conhecimento da essência divina. Além disso, a perfeição de toda criatura se contém dentro de certos limites. Deus, porém, é infinito. Nenhuma imagem criada pode abranger sua imensidade. Logo, para conhecer a Deus em sua substância, resta um só meio, que é unir-se a nós, a essência divina, elevando misteriosamente nossa potência intelectual e tornando-nos assim capazes de contemplar a formosura de sua natureza. A essa contemplação chegaremos pela luz da glória, quando, alumiados por seu esplendor, virmos em sua própria luz a Deus, que é a luz verdadeira. Pois os bem-aventurados contemplam eternamente a face de Deus. Por este dom, que de todos é o maior e o mais precioso, os bem-aventurados se tornam participantes da natureza divina e entram na posse da verdadeira e perfeita felicidade. Deus se une a nós para que possamos vê-lo. Só com a proximidade dele, a intimidade dele, a união dele com a nossa pobre natureza, que a ilumina, é possível vê-lo. A citação do Salmo 35, versículo 10, aqui pelo Catecismo Romano, nos ajuda a entender isso. Em vossa luz, contemplamos a luz. Veja depois, Salmo 35, versículo 10. Em vossa luz, contemplamos a luz. Pronto. A natureza humana, ela sozinha, é incapaz de contemplar algo que é infinitamente misterioso, grandioso, puro. Só em Deus podemos ver Deus. Ou, se nós quisermos, só com a proximidade dele, só com a intimidade dele, só com ele podemos vê-lo. Essa união, esta intimidade da essência divina com a essência humana, a substância divina com a substância humana, que, por outro lado, nem desmerece a substância divina, porque Deus não deixa de ser Deus quando se une conosco, nem, por outro lado, deixamos de ser nós mesmos quando Deus está unido conosco. É algo que ultrapassa também, por favor, eu digo com toda a intimidade, a minha capacidade de compreensão. Mas São Pedro, e aqui o Catecismo foi muito feliz em evocar a autoridade da segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Participantes da natureza divina. Eu participo da essência de Deus sem ser Deus e sem deixar de ser homem. E Deus permite que eu participe da substância dele, sem que ele deixe de ser ele e sem que eu deixe de ser eu mesmo. Como é possível, numa união, São Paulo utiliza, mas aqui na Terra, eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas a vida de Cristo em mim não desmerece, não desfigura, não descaracteriza a minha essência humana. Não viola, não tolhe, não altera, continuo sendo homem. Mas potencializado, iluminado, a expressão aqui é elevando misteriosamente nossa potência intelectual. É o auxílio de Deus, mas num grau extremo, por favor.
aqui na terra, já é possível, por favor, mediante a fé, contemplar Deus, mas a visão de Deus nesta terra, a contemplação de Deus nesta terra, 1 aos Coríntios, capítulo 15, agora vemos confusamente. Mas depois veremos face a face. A intimidade aqui na terra já é possível, mas não temos ainda a luz da glória. Por favor, é para memorizar o Salmo 35, 10. Em vossa luz contemplamos a luz. Somente em vós eu posso vos ver. Somente vós em mim e eu em vós, Senhor. Sem a mediação da fé, porque ela deixará de existir na hora da morte. Em vossa luz contemplamos a luz. Eu acredito que é uma explicação para os limites da nossa pobre capacidade, porque se trata de um mistério do qual não participamos plenamente, grandioso, mas esse instrumental teológico, eu acho que é de uma riqueza tremenda. Espero que eu tenha sido feliz ao mastigar a doutrina da igreja sobre a visão da glória, a luz da glória, que é precisamente, eu penso que o Salmo 35, versículo 10, contém a essência da lumen glória, a luz da glória. Em vossa luz, contemplamos a luz. Se no céu essa luz não nos fosse dada, não contemplaríamos o Senhor, aliás, nem o enxergaríamos, mesmo na graça de Deus. A graça de Deus, sem dúvida alguma, já é possível aqui na terra, mas não se contempla Deus face a face, uma pessoa em estado de graça aqui na terra. Mas lá, a luz de Deus potencializa a natureza que partiu desta vida na graça. Em vossa luz, contemplamos a luz. É o iluminado pela luz de Deus, cuja intelectualidade, cuja vontade, cuja contemplação é potencializada para que ela, com o auxílio de Deus, com a intimidade de Deus, com a proximidade de Deus, vê-lo a Ele. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo e último bloco, retomaremos o Catecismo Romano com esse riquíssimo ensinamento sobre essa realidade da qual esperamos participar um dia. Até lá, não saia daí, daqui a pouco a gente se encontra. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor. Depois desse breve intervalo, começa o nosso segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 24ª vez dedicado ao tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, 65 programas. Ao tema do inferno, 28 programas. Ao tema do paraíso, com esse, 24 programas e ainda tem muito mais. Continuamos a esmiuçar o ensinamento do Catecismo Romano sobre a luz da glória, sobre a visão beatífica, sobre a visão face a face de Deus na glória, no céu. Retomamos essa bela explicação. Os que não assistiram aos vídeos anteriores e querem saber o fio da meada, remeto aos programas anteriores, a todos, aliás, mas sobretudo aos 5 primeiros programas, para que vocês vejam todo o ensinamento do Catecismo Romano sobre o assunto. Agora, continuamos o argumento do primeiro bloco, com a palavra, o Catecismo Romano. Nas coisas visíveis, nos é dado observar uma pálida imagem dessa bem-aventurança. O ferro, quando metido no fogo, compenetra-se de fogo e, sem mudar de substância, parece coisa diversa, parece ser fogo. Assim também, todos os que entram na glória celestial
inflamam-se de amor a Deus e, sem deixar de ser o que eram, transformam-se, a ponto de haver entre eles e os homens deste mundo uma diferença muito maior do que há entre o ferro candente e o ferro sem nenhum calor de fogo. Para resumir em poucas palavras, a bem-aventurança suprema e absoluta, que dizemos essencial, consiste na posse de Deus. Com efeito, que poderia ainda faltar à plena felicidade de quem possui o Deus de suma bondade e perfeição? Ao gozo essencial, acrescem outros ainda, comuns a todos os bem-aventurados. Dons que, por serem mais acessíveis à razão humana, costumam causar-nos maior impressão. Desta espécie são os dons em que o apóstolo pensava, provavelmente, quando escreveu aos Romanos: glória, honra e paz a todos os que praticam o bem. Os bem-aventurados gozam não só da glória que lhes advém da bem-aventurança essencial, ou de seus efeitos imediatos, conforme acabamos de ver, mas também daquela glória que resulta do conhecimento claro e positivo que cada um terá da alta e singular dignidade dos outros bem-aventurados. Qual não será, porém, a grande honra que lhes faz nosso Senhor quando lhes chamar, já não servos, mas amigos, irmãos e filhos de Deus. Por isso, nosso Salvador há de dirigir-se aos seus eleitos com as mais ternas e honrosas palavras: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado. Motivo é para exclamarmos: honrastes sobremaneira os vossos amigos, ó Deus. Cristo, nosso Senhor, há de exaltar-lhes os méritos, em presença do Pai Celestial e de seus anjos. Aqui é mais um elemento muito bonito. O essencial da visão beatífica é ver Deus, é a posse de Deus. É contemplá-lo na sua grandeza, no seu esplendor, na sua majestade, no seu brilho fulgurante, no seu mistério insondável, que possibilita um júbilo indescritível, perene, constante e interminável, o que, pelo menos para mim, já bastaria, mas não basta, porque tem mais felicidade, não concorrendo com essa, mas decorrente desta, as honras que o próprio Deus prestará e as próprias criaturas angélicas e humanas se prestarão reciprocamente. Digam sinceramente, quando uma pessoa, para a glória de Deus, ela não busca glória pessoal, mas depois que faz um trabalho, ela é justamente, meritoriamente homenageada. Nós reconhecemos o seu trabalho para a glória de Deus. Queremos exaltar a sua dedicação, a sua competência, etc. Saiba que nós, sinceramente, seremos eternamente gratos pelo bem que você nos fez, pela sua presença, pela sua doação, pela sua dedicação. Você é importante para nós. Você ficará gravado eternamente no nosso coração. Você marcou a nossa vida. Para uma pessoa que é de Deus, que não se envaidece com isso, nem busca isso, mas procurou simplesmente servir. Fez o seu trabalho, como Jesus diz no Evangelho, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Pois bem, eu lhe pergunto, ouvir isso de pessoas sinceras, não oportunistas, não cínicas, não um teatro, mas do fundo do coração, que você percebe que aquilo brota de quem se beneficiou,
de quem foi favorecido, de quem foi ajudado, de quem foi aconselhado, de quem foi fortalecido com aquela presença amiga, com aquele trabalho. E ela se superou, e ela cresceu, e ela amadureceu, e ela se libertou, e ela conheceu, e ela amadureceu, porque foi amada, porque foi auxiliada, porque teve aquela pessoa do seu lado. E ela vai e diz do fundo do coração: que bem você me fez. Pois bem, no céu é o próprio Deus quem fará isso. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Chamei-vos amigos. Você já imaginou o que é Deus Todo-Poderoso dizer isso toda a eternidade para você? Caia de costa de felicidade, porque aqui eu só não caio porque estou sentado. Mas que a vontade é cair, estatalado de felicidade é. Eternamente. Foi Jesus quem disse isso, João 15,14. Aqui você não é mais meu servo. Nunca foi? Na terra você foi meu amigo? Agora eu vou dizer isso para você eternamente. Meu amigo. Se a gente se sente bem quando uma pessoa do íntimo do coração nos diz isso, eu considero você meu amigo ou minha amiga, meu grande amigo ou minha grande amiga. Isso faz um bem tremendo para a pessoa. Imagine o próprio Deus dizer isso para você para sempre. E não só dizer, tratá-lo como. Depois, irmãos, noli me tangere, disse o Senhor a Santa Marta. Marta, tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Isso em Betânia. Maria, a Madalena, não me toques, vai e diz aos meus irmãos, subo ao meu Deus e vosso Deus, ao meu Pai e vosso Pai. Meus irmãos, que bonito, outro qualificativo que só de ouvir de Deus, nesse relato já nos enche de alegria. Imagine no céu o próprio Deus, nosso Senhor, nos chamar e nos tratar para sempre como irmãos. E filhos de Deus. O pai sempre perto do seu filho, o filho para sempre no regaço do pai, contemplando-o e sendo acariciado e amado por ele. E depois, benditos de meu Pai, vinde tomar posse do reino que vos está preparado. Benditos. Vejam quanto qualificativo, não é? Irmãos, filhos de Deus, amigos, benditos de meu Pai. Quanta honra, quanta homenagem. Pois bem, o próprio Pai nos servindo, o próprio Pai nos amando, nesse convívio que jamais acabará. Todos os eleitos experimentando isso por toda a eternidade. Sabe quanto tempo isso vai durar? Sempre. Sabe quando isso vai acabar? Nunca. Porque é vida eterna. E isso na presença dos anjos, todos numa alegria sem fim, todos olhando para você e para os eleitos também. Valeu a pena. Lá na terra, o sacrifício por causa de Cristo, a fidelidade a Cristo, quantas lágrimas vocês derramaram. Quando vontade tiveram, foram tentados para desesperar no sofrimento, para se angustiar na aflição, para perder as estribeiras na tribulação e não fizeram isso. Recorreram com tanta confiança, com tanta perseverança a Deus. Procuraram, para além das medidas de vocês, o auxílio da graça de Deus para cumprir a sua santa vontade. Viveram nessa feliz expectativa, não desanimaram, experimentaram altos e baixos. Quanto sofrimento, quanta dor, quantas perdas, quantas provações, quantas quedas, quantas perturbações, quantas assombrações, quantas fustigações o inimigo jogou contra vocês, para que vocês perdessem o rumo, o caminho da vida eterna, mas vocês não perderam, suportaram, aguentaram, clamaram, choraram. O Apocalipse diz: quem são esses vestidos de vestes brancas? Senhor, tu o sabes, eles vieram da grande tribulação. Depois da grande tribulação, o júbilo, o gozo,
o prêmio, uma felicidade que não acaba. Só elogios, só honras, só as próprias homenagens do próprio Deus e de todos os eleitos reciprocamente. Anjos se alegrando com anjos, anjos se alegrando com os santos, santos se alegrando com os anjos, anjos, santos se alegrando com os santos, Deus se alegrando com suas criaturas, as criaturas se alegrando com Deus e nele. Pronto, a minha pobre fragilidade só consegue ir até aqui para explicar essa riqueza, esse mistério do qual eu espero, eu imploro, eu peço, eu suplico que Deus me faça participar, dando-me a graça da perseverança final, e a você também que me escuta, a você também que me assiste. Está terminando mais um programa, obrigado pela sua audiência. No próximo encontro, o 25º, dedicado ao paraíso, retomaremos com o Catecismo Romano o fascinante assunto, a visão face a face de Deus. Um grande abraço, até o próximo domingo, se Deus quiser.